Meus amigos, nessa semana vamos ter 2 vídeos, porque a questão do coronavírus a gente não poderia deixar de discutir aqui. Mas essa não é a única questão que foi importante nessa semana que aconteceu no Brasil, né? Teve um outro aspecto que foi muito importante, que foi as novas descobertas da Vaza Jato sobre o envolvimento que a gente já intuía, mas é extremamente importante que a gente tenha os fatos, né? As comprovações disso, do envolvimento da Lava Jato com os americanos, com os interesses do Estado americano. Ou seja, aqui o que a gente está tratando e foi visto e foi comprovado por essas novas evidências da Vaza Jato é o fato de que durante todo o processo da Lava Jato, do processo com a Petrobras, com a Odebrecht, etc., essa relação que durou anos aí, né, entre os juízes e promotores ligados à Lava Jato com o Departamento de Estado americano e com as suas agências de espionagem ligados a isso também, obviamente, né, mostra o quê? Mostra um caso muito curioso e, ao mesmo tempo, muito interessante entre um departamento, o de Estado americano, funcionar no seu sentido imperialista, ou seja, de usar a lei de combate à corrupção, que é interna ao direito americano, não é isso? Mas agora, expandindo essa lei, que isso só tem a ver com os Estados Unidos, como em qualquer Estado nacional, as suas leis valem dentro das suas fronteiras. Mas o esquema americano, que eu mostro no meu livro, A Guerra contra o Brasil, isso é o DNA do imperialismo americano, né? É expandir as suas leis para o seu interesse, né? Para além das suas fronteiras, para abranger as fronteiras de outros países, né? Obviamente, isso também faz parte do DNA do imperialismo americano, como eu discuto no livro, né? A Guerra contra o Brasil, que você pode comprar e ler para poder entender essa história melhor, para entender melhor o que está acontecendo na história recente do Brasil nos últimos 6 anos. É fundamental, né? Para entender Temer, impeachment de Dilma, né? Como funcionou a Lava Jato inteira, o DNA dela é americano, como a Vaza Jato está comprovando agora, mas como está descrito no livro em detalhe. E também, além de tudo, a eleição, né, de um representante político de uma quadrilha que foi posta no comando do país também pelos americanos, né? Para entender esse aspecto inteiro a gente tem que compreender isso. E esse capitalismo e esse imperialismo americano, ele funciona como? Né? Não só forçando as fronteiras dos outros países a aceitar suas leis, né? O que é um absurdo, obviamente, mas é isso que acontece e aconteceu com o Brasil, né? Mas também usar esse poder, né? Travestindo-o, ou seja, vestindo a máscara, como se isso fosse combate à corrupção, né? Como se fosse defesa de direitos humanos, como se fosse defesa da democracia, né? Ou seja, os americanos conseguiram montar um esquema que tem a ver com mil coisas, com ciência, com Hollywood, com uma série de coisas, né? Para fazer com que os outros povos culturalmente percebam a ação dos Estados Unidos como ação benigna, mesmo quando ela está a serviço das suas grandes corporações, quando ela está a serviço do imperialismo americano, cuja função é fazer com que as indústrias de alta tecnologia, né, fiquem apenas nos Estados Unidos ou nos seus aliados europeus, mas nunca em países como o Brasil, em empresas como Petrobras e como Odebrecht. Por conta disso, o interesse em criminalizar, né, alvejar, né, e efetivamente conseguir destruir e enfraquecer empresas, né, extremamente importantes para o investimento público, para a geração de empregos, etc., em conluio com a Lava Jato, né? E aí a gente tem o quê? Né? Quer dizer, isso tudo está explicado nas suas origens históricas no livro, mas não apenas isso. O fato é que, ainda assim, esse Departamento de Estado, embora haja a favor das grandes empresas americanas e dos seus
interesses, né, age como uma instituição. Enquanto o que ficou comprovado agora é que o pessoal da Lava Jato, Deltan e a sua turma, né, funcionou ao arrepio da lei. Ou seja, quando você faz uma coisa contrária à lei, você está cometendo um crime. Né? Ou seja, foi uma associação. A Lava Jato, comprovadamente, mais uma vez, uma associação criminosa. Por quê? Olha, são agentes públicos pago com o dinheiro público, usando o cargo público, para quê? Para interesses privados, que não tinham nada a ver com interesses públicos. Por que não tinha nada a ver com interesses públicos? Ora, porque qualquer relação entre, e isso é o tema principal, ou um dos temas principais dessas novas revelações, né? E todo esse encontro entre sujeitos privados aqui, promotores e juízes, com as autoridades americanas, não foram feitas a partir do Ministério da Justiça, inclusive sem o conhecimento do ministro da Justiça à época, o que retira completamente a legalidade, quebra completamente a hierarquia, porque veja bem, pessoal, o agente público aqui na ponta, né, ele exerce uma função pública porque o agente político lá em cima foi eleito pelo voto popular. A base da questão é essa. Se você não está obedecendo essa hierarquia, né, de obedecer, de esclarecer, de ter transparência, né, e obedecer a regra legal, que obriga que o agente técnico seja subordinado ao agente político, então o que está havendo aqui é crime, né, crime aberto. Né? Ele não está cumprindo nenhuma função pública, ele não está fazendo, a atuação não está mapeada, não está construída a partir do exemplo legal. Então são sujeitos privados, funcionam como advogados privados, né? Usando o dinheiro do erário público, o nosso dinheiro, o meu e o seu, né? Para quê? Para cumprir regras que não foram dadas pela hierarquia democrática, mas ideias da cabeça desses caras aqui, né? Vendendo e trocando informações com autoridades americanas. Veja o tamanho dessa coisa, né? Desse crime, né? Porque aqui você tem bandidos, né? Se você não está dentro dessa cadeia funcional, hierárquica, né, que é a base do Estado democrático moderno, você está agindo como interesse privado. E aí, obviamente, o que a gente ficou conhecendo, que interesses privados são esses aí, interesses corporativos, né? Quer dizer, de manter poder e dinheiro para uma facção, no fundo, porque é uma facção mesmo, né? É do Ministério Público, perseguir os seus eventuais inimigos políticos dessa facção, né? E, obviamente, inocentar outros que ela considera como seus amigos, etc. Ou seja, isso não tem nada a ver com ação estatal, isso não tem nada a ver com ação pública, né? O que está havendo aqui são agentes públicos que se comportam, né, como advogados privados de uma causa deles mesmos, né? Um exemplo dos mais incríveis disso é exatamente o fato de que eles pensavam montar uma fundação a partir do dinheiro que iriam receber. Veja bem, quer dizer, o dinheiro era da Petrobras, bilhões de dólares, né? E foi feito um acordo com os americanos, que não tinham nada a ver com a história, né, ainda, né? Quer dizer, e já para que no futuro esse dinheiro fosse revertido para esses indivíduos aí, esses criminosos, né? Pudessem levar, e aí a discussão de Deltan com os seus colegas gira em torno de, olha, a gente tem que montar uma coisa, mas que não pode parecer empresa, que a gente vai ganhar dinheiro em cima disso, não pode parecer. Tá? Então a gente tem que montar alguma coisa que possa ser eventualmente uma fundação, e aí sem fins lucrativos, mas a gente pode embolsar a grana através de palestras. Essas eram as conversas. Essas são as conversas. Esses caras estão soltos. Esses caras estão soltos, não são considerados criminosos. É uma coisa impressionante isso. Né? Só para concluir esse raciocínio, ele diz isso, ou seja, a gente pode montar uma fundação para negar, para esconder o seu caráter empresarial, de ganhar dinheiro em cima disso, né? A partir de palestras, etc, desde que essa opção não faça com que a gente perca muito dinheiro, né?
Quer dizer, o que se está esperando para mandar esse pessoal para a cadeia, né? Você está aí, foi um esquema de destruição de empresas brasileiras mancomunada com interesses imperialistas americanos que não querem essas empresas, que eram empresas que tinham inserção internacional, mostravam um poderio regional do Brasil. Daí esse é o principal interesse americano, e não de combater a corrupção. Você tem que ser muito inocente ou completamente imbecil para acreditar numa bobagem dessa, né? Que encontraram aqui esse tipo de interesse criminoso de grupelhos, né, sem obedecer nenhuma forma de hierarquia, agindo por conta própria, tudo porque estava com uma cobertura de uma imprensa venal, né, que tinha comprado uma briga com o governo democraticamente eleito, né? Isso é extremamente importante, porque, enfim, isso mostra o tamanho do que a gente estava, do que a gente viu. Quer dizer, a Lava Jato foi a grande instância legitimadora para tudo que aconteceu nos últimos 6 anos, com assistência americana, ou seja, impeachment, você teve depois o Temer, depois, inclusive, a entrada também com a ajuda americana, como o livro deixa claro. Por conta disso, eu queria muito que vocês lessem e discutissem o livro, né? Quer dizer, como o livro deixa claro também, né, desse representante político de uma quadrilha de milicianos, que é isso que a gente tem, né? Ou seja, alguém que faz apologia do crime, da tortura, do assassinato, etc. Enfim, essa figura, né, que a gente tem na presidência da República, também foi posto pelos americanos, e com a cobertura e ação da Lava Jato, montando essa ideia fajuta, né, de que estava combatendo a corrupção, quando eles são os principais corruptos, né? Destruíram a democracia brasileira, né? E devem ser tratados como criminosos comuns, né? Um grande abraço a vocês, até a próxima semana.